Essa semana eu fui bombardeada com duas palavras: Dark Academia. De início eu pensei que fosse alguma série de filmes sobre vampiros ou de livros. Eu realmente pensei que fosse. Depois eu pensei que fosse alguma banda, não sei, de rock, meio gótica. E que não é nada mais, nada menos que um estilo de se vestir, de viver a vida, de preferências. E por que eu tô falando sobre isso aqui no canal, já que eu não falo de moda ou de lifestyle, apesar de fazer alguns vlogs ou algumas coisas, mas é muito mais relacionado à minha vida e o meu modo de viver do que, não sei, um padrão de lifestyle em geral. Mas é porque, pesquisando sobre esse estilo, eu percebi que ele tem muito mais em comum comigo do que eu imaginava. Se ficou curioso e se quer entender qual é a relação que esse estilo tem com a literatura e também com o mês vitoriano, aguarde que já vou explicar pra vocês. Bom, antes de mais nada, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Monique, esse é o canal Folheando e nesse mês nós estamos falando sobre livros vitorianos, porque nós estamos em Victober, que é o mês dedicado à leitura de clássicos vitorianos. E essa semana, como eu falei com vocês logo lá no início, eu fui bombardeada por essa palavra, por essas duas palavrinhas. De início eu não liguei muito, imaginei, deve ser uma série nova, uma série de vampiro. E aí depois eu fiquei curiosa porque alguns influenciadores andaram falando sobre isso. Eu falei, não, peraí, alguma coisa está acontecendo. E aí eu vou deixando pra vocês aqui algumas imagens. Se você digitar no Pinterest, você vai ver fotos de livros, essas fotos igual estou deixando pra vocês aqui, de bibliotecas antigas, de sebos, um estilo de se vestir um pouco mais sóbrio, com roupas que aparentam que você não se importa muito com a moda e que você veste aquela roupa assim há anos, sendo que provavelmente a pessoa passou horas caçando aquela roupa em um brechó, mas dá a entender isso, né, gente? Mas como eu não sou uma pessoa que fala de moda, eu não vou me deter nesses detalhes sobre o estilo de se vestir. Eu acho que tem várias blogueiras aí, vários sites que falam sobre isso. Mas o que eu achei mais interessante é porque ele fala muito com o meu estilo de vida, que é voltado para o saber, preza a busca pelo conhecimento. Existe uma coisa aí meio que nostálgica, um retorno ao passado. Então essas pessoas que fazem parte desse estilo se identificam com roupas que não são, por exemplo, tendências badaladas do momento. Livros são livros mais antigos, poetas mais antigos, poetas vitorianos, autores vitorianos, entre outros também, mas clássicos, roupas de brechó, livros de sebo. Tudo que eu falo aqui, gente. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu mostrei meus looks de brechó inspirado em personagens literárias. Esse, gente, é um estilo que realmente falou comigo, que estimula os jovens a buscarem conhecimento. Então, como eu fiquei feliz de saber que existe uma tendência que é legal, que é bacana você ler, você tentar aprender mais, já que essas tendências existem e elas norteiam as pessoas de alguma forma, que seja então pro lado bom, né? Que seja então para um lado que é o lado que eu prezo tanto. A Dona Tartt, ela é muito conhecida pelo livro Pintacilgo, que eu tenho até aqui, que eu não sabia que ela era considerada assim, essa escritora meio alternativa, meio noir, não sei explicar. Dizem que ela publica assim um livro a cada, sei lá, não sei quantos anos e desaparece, e o estilo dela se vestir e etc. Olha aqui a foto dela, é esse estilo aqui mesmo que eu tava comentando com vocês. E é um livro assim que eu comprei na época, foi muito bem falado, é interessante, eu tenho vontade de ler, mas aí fica uma sugestão para quem quiser conhecer um pouco e fazer parte aí dessa nova tendência. Ela é uma escritora considerada a mãe, a diva. Bom, então se você
tá aqui porque você quer indicações de livros e você gosta desse estilo ou quer fazer esse estilo, eu fiz uma seleção aqui de alguns. Eu vou dar uma olhada aqui, vou dando uma olhada na lista e conversando com vocês. Deixa eu abrir a lista aqui no meu computador. O Morro dos Ventos Uivantes é um livro que eu sempre recomendo para todo mundo que quer ler algo sombrio, mas que é um romance que não é romance, é sombrio, é bem escrito, é vitoriano, é maravilhoso. Nós temos também mais um vitoriano que é Jane Eyre, que apesar de ser um romance um pouco mais romântico do que o Morro dos Ventos Uivantes, ele também tem esse clima gótico, tem algumas coisinhas do gótico que tem muito mais forte, né, claro, em o Morro dos Ventos Uivantes, que tá aqui na lista também, que eu não li ainda, mas eu tenho aqui em mãos e eu já estou doida pra ler, é Rebeca. Eu tenho nessa ediçãozinha antiga da Abril, da Daphne du Maurier, que é uma história... Tem uma questão aí de plágio, né? Será que ela plagiou aquela autora que escreveu A Sucessora? Não sei. Dizem que Rebeca é uma história muito mais interessante, mas tem essa polêmica toda. Eu preciso ler os dois para poder tirar minhas próprias conclusões. E aqui mais uma sugestão para vocês. Quem leu sempre tem altos elogios com relação a esse livro. Como eu não li Os Irmãos Karamazov ainda, eu vou indicar para vocês um do Dostoiévski que eu acho que é assim, extremamente nesse estilo. É a história de um homem que está no subsolo da sua mente, se examinando a sua vida. Tem resenha aqui no canal também, que foi Memórias do Subsolo. Esse livro tem uma adaptação que é um pouco moderna, então um cara que grava um vídeo e vai, né, fazendo ali as suas confissões do passado. Tem até aqui no YouTube, se por acaso eu encontrar, eu deixo aqui nos cards para vocês assistirem. Mas é, assim, um livraço e eu recomendo demais. Romeu e Julieta, do Shakespeare. Já li também e eu assisti uma aula incrível da UERJ sobre Romeu e Julieta. Com certeza, né, gente? Romeu e Julieta é muito além daquele romance impossível. Muitas obras do Shakespeare eram inspirações mais antigas do que ele, então ele é pioneiro em muitas coisas, mas ele também bebia da água de histórias passadas. Romeu e Julieta tem muita coisa que ele buscou no passado, inspirações que ele buscou de outros autores do passado, então é uma coisa bem de resgate mesmo. E Shakespeare, né? Shakespeare é Shakespeare, e a gente tem também esse ideal, né, do poeta, o bardo, né, chamado de o bardo. Então fica aqui a minha sugestão. Recentemente eu comprei um livro que tem algumas obras do Shakespeare. Mais abaixo ele comenta, né, essa lista tem algumas obras, outras obras que estão aqui nesse livro. Não tem Romeu e Julieta nesse livro, mas eu já vou mostrar pra vocês. O Nome da Rosa, do Umberto Eco, eu não tenho. Deixa eu ver mais algum aqui. Ana Karenina, do Tolstói. Aqui está a minha edição de Ana Karenina, do Tolstói. Do Tolstói eu já li outra obra que eu também vou indicar aqui pra vocês. Esse livro aqui vai ser lido agora em novembro, então aguardem, porque como eu disse pra vocês, esse estilo casa super comigo, porque eu curto muitos clássicos, então todas essas indicações, assim, eu olhava e falava, é a minha cara, é o tipo de livro que eu leio, é o tipo de livro que eu leria, que eu quero ler, que estão nas minhas listas de desejados. Então nós temos também Orgulho e Preconceito, que já tem resenha aqui no canal. Você vai dizer, mas Monique, Orgulho e Preconceito é um livro romântico? Não, gente. Assista a resenha que eu postei aqui. Ele é um livro sobre primeiras impressões erradas. Ele é um livro que conta a história da Inglaterra ali do início do século XIX. Ele não é um livro vitoriano, é georgiano, mas eu recomendo demais que você faça uma leitura muito mais profunda do que essa leitura superficial que todo mundo fala que é o livro de romance, as adaptações. Esqueçam essa ideia que vocês têm sobre Orgulho e Preconceito. Leiam e depois assistam a resenha, tá? Aí agora a gente cai aqui na literatura francesa, outro clássico que eu amo, Madame Bovary, do Gustave Flaubert. Eu não trouxe resenha aqui pro canal porque eu li ele muito antes de ter o canal, então assim, eu não me sinto preparada, eu quero fazer uma releitura dele pra poder trazer uma resenha pra vocês. Mas é um livro, gente, riquíssimo, que deu origem ao conceito de bovarismo que temos na psicologia. É a história de pessoas que não estão satisfeitas, nunca estão satisfeitas com nada, que é o caso, né, da Emma Bovary. E essa insatisfação dela é um problema
que ela carrega em todas as áreas da vida e é um livro assim maravilhoso que eu recomendo para quem tem interesse em conhecer um pouquinho sobre literatura francesa. O Grande Gatsby do Scott Fitzgerald eu li, gostei demais, são personagens que a gente ama e odeia ao mesmo tempo. Os Sofrimentos do Jovem Werther, que de acordo com uma lenda aí, que eu não sei se é verdade ou não, ele inspirou muitos jovens de uma época a se suicidarem. Isso é triste, muito triste. É para você ver como que a literatura influencia uma época. E é interessante agora como que uma tendência também, né, influencia uma época. E essa tendência busca a influência da literatura para basear aí, então, o estilo de vida de algumas pessoas. E isso é muito interessante, né? O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, aí um vitoriano, é um livro que eu já li, eu não curti muito. Muitas pessoas gostam, eu recomendo que leiam e tirem as suas conclusões. Tem filme, eu gosto mais do filme do que do livro, mas mesmo assim é uma proposta incrível. Eu acho a ideia toda da história muito interessante. Um rapaz que está sempre belo e bonito, nunca envelhece. Quem envelhece é o quadro, é a pintura dele, como se ele tivesse feito um pacto, né? Thomas Hardy é autor da Era Vitoriana. Aqui, esse livro, ele é um pouco melancólico. O autor é conhecido pelas suas obras realmente aí melancólicas, com finais não muito felizes para as suas protagonistas, para as suas mocinhas. É um livro que de bobinho não tem nada, gente. Mulherzinhas, teve adaptação recentemente. Eu não li o livro ainda também, mas aí fica a recomendação. Oi? Já curtiu o vídeo? Sherlock Holmes, tem resenha aqui no canal, eu li 2 contos dele. Eu recomendo Um Estudo em Vermelho, que é uma obra que tem uma história dentro da história. A história te pega muito pelo desenvolvimento, até porque o Sherlock ele já desvenda o mistério logo no início, só que quando ele conta como foi que ele descobriu, e aí ele vai contar a história, você tem um resgate a um passado, uma história de vingança e por que essa vingança precisou ser concretizada. Você vai se apaixonar por Um Estudo em Vermelho, com certeza. Histórias de Edgar Allan Poe, eu tenho esses contos aqui de imaginação e mistério, eu já li 3 desses contos, que foram, eu até marquei aqui, O Barril do Amotilado, li também Berenice e A Queda da Casa de Usher. Todos são incríveis, são contos bem macabros, né? Edgar Allan Poe. Tá aí uma edição que eu acho muito bonita, essa edição da Tordesilhas. Ela tem uma jacket, olha, por dentro ela é assim. Essa jacket parece meio plastificada, mas ao mesmo tempo é um papel meio plastificado, mas não é plástico. Muito bonita mesmo, olha. Chega a brilhar aqui, tá vendo? Lindíssima essa edição e a pilha só cresce. E aqui nós temos 2 obras do Shakespeare, mas aqui eu tenho uma delas, que é Hamlet. Eu comprei lá no sebo de R$5 esse livro, que tem algumas obras, né, traduzido por Milor Fernandes, eu não sei se é muito bom. É da LPM, é Hamlet, A Megera Domada, Rei Lear, As Alegrias da Matrona de Windsor. Não sei até que ponto essa tradução é boa, mas fica aqui a minha recomendação. Eu separei, como eu falei pra vocês, alguns que eu também acredito que tenham esse estilo. Começando aqui pelo Henry James, ou Os Inocentes, que também é conhecido como A Volta do Parafuso ou A Outra Volta do Parafuso. Foi um livro que eu li, eu gostei muito, tem adaptação, tem uma adaptação mais antiga, tem uma mais recente, se eu não me engano foi do ano passado. E aí a história de um grupo de jovens que estão sentados em uma lareira, conversando, contando histórias de terror, e aí de repente um deles conta uma história que ele diz que foi real, que aconteceu com alguém que ele conhecia, e aí ele começa a contar essa história. É muito interessante, e agora tem uma adaptação na Netflix, uma série, A Morte de Ivan Illich, que é uma história muito triste, né? Aqui a gente acompanha os últimos dias da vida de um homem que sabe que vai morrer e como que ele se prepara para esse último momento de vida dele, como que ele se sente sabendo que
A Morte Está Próxima. Tem resenha aqui no canal também, vou deixar nos cards. Um livro que eu li, tem adaptação cinematográfica, é de um russo, é do Nikolai Leskov, Lady Macbeth, do distrito de Mizinski. Esse nome, Lady Macbeth, é claro que tem uma inspiração em Shakespeare. É uma novela bem curtinha e conta a história de uma mulher que é obrigada a casar, muito jovem, entediada, e é claro que ela tinha traços de psicopatia por todas as coisas que ela vem a cometer aqui nesse livro. A adaptação também é muito boa, é quase tão fiel quanto, no final tem algumas diferenças. O livro é fininho assim, mas ele é tão denso que a sensação que eu tenho quando eu li é que eu li, sei lá, um livro de 500 páginas. Frankenstein, Médico Monstro, Drácula, eu vi que o Stevenson, ele também figura várias listas. A Mary Shelley, ela faz esse estilo, até porque ela convivia no meio de poetas, o seu marido Shelley também era um poeta. Lord Byron, e são poetas que são indicados nessas listas. Eu tô com medo dessa pilha cair, gente. Temos aqui então um mais contemporâneo. Eu acho que o Paul Auster, ele tem bastante dessa coisa aí meio cosmopolita, fala das grandes cidades. A gente tem um trabalho de metalinguagem aqui muito interessante nas suas obras. Ele trabalha muito com essas brincadeiras de jogos de palavras. Tem umas sutilezas e uns mistérios nas suas obras que torna a leitura dele muito interessante, muito inteligente também, né? São obras extremamente inteligentes que saem da zona do comum. Então eu recomendo Noite no Oráculo e Viagem no Escritório, que foram os dois livros que eu li do Paul Auster. Oi? Já se inscreveu no canal? Agora vamos botar um brasileiro nessa lista aí, né, gente? Outro livro que eu li também, que eu acho que super combina para essas indicações, é O Noite da Taverna, do Álvares de Azevedo. Essa história tem muita coisa bizarra, gente, que eu não vou falar tudo, porque eu tenho medo do YouTube derrubar o vídeo, mas aqui nós temos alguns jovens numa taverna, são tipo uns dandies, né, que estão entediados, e aí começam a contar, e cada história vai piorando, cada história vai ficando pior do que a outra. E por último eu vou deixar pra vocês aqui um conto do Stevenson que eu liberei lá no podcast, que é o Clube dos Suicidas, gente. Se vocês quiserem ouvir a resenha desse conto, eu vou deixar disponível aqui, mas ele tá liberado para leitura pelo Kindle Unlimited. Eu li pela edição da Rocco, uma edição que é muito bonita, a capa é linda. O livro conta a história de um clube de suicidas na Inglaterra vitoriana, e aí são 3 micro-histórias que se entrelaçam, e aí a gente vai descobrindo aí como que isso vai finalizar. Aqui estão as minhas sugestões para vocês. Conta pra mim se você já tinha ouvido falar sobre Dark Academy, se você, assim como eu, pensou que era uma série de TV, que eu não sei. Conta aqui nos comentários que eu quero saber. A gente se vê então no próximo vídeo. E se você é novo aqui no canal, chegou aqui por conta desse vídeo, eu vou te convidar para assistir algumas resenhas que eu já postei aqui no canal. Eu vou deixar aqui do lado uma playlist. É só aproveitar para se divertir e maratonar o canal. Até a próxima!